Bom dia, boa tarde, boa noite, independente dos horários que vocês estejam me ouvindo. Dando continuidade aos nossos estudos redacionais, hoje nós vamos falar um pouco dos modismos, tá? Os modismos do século XXI, da onda quiz aos quotes. Essa é a nossa temática para ser discutida. Porém, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente com vocês. O que eu vou abordar? Vou abordar o tema? Vou. Mas eu vou aprofundar em um item necessário para o texto de vocês, para a construção textual de vocês. Que item é esse? A problematização. Como problematizar um tema como este ou qualquer tema relacionado a qualquer vestibular cuja temática seja dissertativa argumentativa. Então vamos levar em consideração o que seria essa problematização. Vamos ao pé da letra. Problematização, nós precisamos elencar problemas. Quais são os problemas acerca da temática, do eixo temático que nos vem para ser desenvolvido? É interessante falar para vocês que quando eu falo em relação à problematização, eu tenho que levar em consideração que não é bom que eu somente traga para o meu texto articulações, isto é, exemplificações, dados, sociologia, filosofia, antropologia, psicologia. Não, nada disso. É muito interessante que a argumentação vá além. É muito interessante que vocês saibam problematizar todas essas questões redacionais. Problematizar todo esse eixo temático, esse recorte temático que o tema nos traz. Então, pensando nisso, vamos falar um pouquinho em relação a isso. Não sei discutir o tema. E agora? O que é que eu faço? Quando eu não sei discutir o tema e não sei o que eu faço, a primeira coisa é calma. Você precisa ter calma para você conseguir desenvolver o seu texto. Talvez você tenha aquela crise de ansiedade momentânea, porque o tema, pessoal, pode ser que vocês nunca tenham visto. Pode ser que não seja aquele tema costumeiro, questão de racismo, a questão do aborto, redução de maioridade penal, legalização ou não da maconha, cotas raciais. O tema fugiu, como este tema que nós estamos vendo agora, os modismos do século XXI. Do quiz ao coach. Então, é um tema novo. Será que isso também é um modismo? Será que isso também está inserido aí dentro deste tema de uma maneira que nós não percebemos? Né? Modismo, coach, modismo, quiz. Então é interessante nós pensarmos nisso. Neste sentido, mantenha a calma. A primeira coisa que vocês têm que fazer, manter a calma. Por quê? Vocês têm várias possibilidades de entender o tema, de entender a temática, porque temos o texto de apoio, antes temos aí algumas possibilidades de buscarmos, através de leituras, o nosso conhecimento de mundo, o repertório. Então vamos com calma que vocês conseguirão problematizar sim, sem problemas e sem pressa. Tá? Então a calma é o melhor companheiro que vocês terão neste momento. E aí, vamos fazer o seguinte: entenda a discussão. Não seria à toa que veio um tema como este para ser abordado. Esse tema é de que cunho? É um tema político? É um tema social? É um tema econômico? Pensando no vestibular do Enem, nós poderíamos já vislumbrar que seria um tema social, tá? Para a problematização, falando agora de uma maneira ampla. Pensando no Enem, nós vamos perceber que o tema, na maioria das vezes, ele é de cunho social. Mas outros vestibulares, FUVEST, Unesp, nós temos que pensar que eles vão além, eles podem ser políticos, subjetivos,
atuais, né, de cunho da atualidade, eles podem ser econômicos, então não somente sociais. Partem do social, sim, mas englobam outras circunstâncias, mas englobam outros momentos necessários para que seja pensado por vocês. Então vamos entender a discussão e vamos sempre entrelaçar ao tema. Qual que é o entendimento que eu preciso fazer aqui agora? Os modismos do século XXI. Então eu preciso entender que no século XXI tem muito modismo, é um tema afirmativo, não é uma pergunta. Então nós já temos um passo. O primeiro passo é uma afirmação, é uma possível afirmação para nós. Então já é um caminho andado. Temos aí uma possível afirmação sobre o assunto. E aí voltando com amplitude na problematização. Qual o próximo passo? Questionar sempre o tema proposto. Qualquer que seja o tema proposto. Vamos pegar aí o Enem naquela questão, naquele ano que abordou a intolerância religiosa. Então vamos questionar o tema. É uma temática verdadeira? Sim, é uma temática verdadeira. A intolerância religiosa não só esteve presente quando foi solicitada no Enem, mas ainda está presente na nossa sociedade atual, mas ainda faz parte do nosso dia a dia, é de cunho social. Então vamos questionar isso. É sim, é uma prática verdadeira, é uma temática verdadeira. Tá? De que forma? Da mais dolorida possível, preconceituosa, a discriminação. Por que essa temática? Porque talvez ainda seja um legado da escravidão, falando de intolerância religiosa. Desde quando? Desde que o mundo é mundo, nós temos diferenciações. Se nós pegarmos não muito distante, mas nós poderíamos trazer aí a questão de Inquisição. Nós poderíamos trazer aí a questão do nazismo, tá? Então, historicamente, algumas religiões, sobretudo as de matriz africana, eram perseguidas e ainda são perseguidas. Há raízes históricas? Sim, é o que nós acabamos de falar. Há muitas raízes históricas por detrás disso. Por que aconteceu isso? Qual motivo aconteceu isso? Então, perfeito. Você já está conseguindo questionar o tema. Vamos voltar a estas mesmas perguntas para esse tema que nós estamos falando. A questão do modismo. É uma temática verdadeira? Sim, é uma temática verdadeira. Nós estamos vivendo uma onda de modismos. Estamos vivendo uma onda de modismo. De que forma? Todas as formas possíveis. O modismo está na sociedade líquida que nós vivemos. O modismo está com os jovens, o modismo está com os adolescentes, os modismos estão com as crianças, com os adultos. Então, de todas as formas possíveis. Por que essa temática? Porque hoje em dia nós temos gerações diferentes, gerações mais, entre aspas, evoluídas no seguinte sentido. Geração diferente, entenda-se evoluído como diferente, variedade. E essa geração que nós estamos agora, Millennium ou geração Y, é uma geração completamente diferente da geração antepassada. Então, pessoal, é uma problematização, certo? Já fiz uma problematização, já fiz um aprofundamento acerca da temática. É preciso pensar, é preciso fazer o leitor, o corretor do seu texto, pensar sobre este assunto. Pronto. Isso você fez o quê? Problematizou a sua ideia. Combinado? Depois, nós temos, lembre de situações ou contexto que você poderá associar à sua temática. Então, vamos buscar contextos que eu poderei associar à minha temática. Modismos. Eu posso partir do pressuposto de um passado não tão distante, eu já estou aqui, situações em que esse contexto pode me associar com este tema. Já ouviu falar? Onde você ouviu falar? Em que ambiente você ouviu falar? Aqui esse ambiente daria para nós utilizarmos os adolescentes. Pegar essa questão
de modismos. Dá para utilizar os adultos, pegar essa questão de modismo. Se vocês perceberem lá no texto de apoio, vocês vão identificar que há um senhor, né, que é chamado de mendigo e tudo mais, e lá nós temos o mendigo fazendo uma ironia com a questão do coach. Então prestem bastante atenção naquele texto de apoio para vocês perceberem a que eu me refiro quando eu falo os modismos do século XXI. Depois, pessoal, é importantíssimo que vocês explorem os textos de apoio. Por isso eu falei, né? Explorem os textos de apoio porque eles vão dar uma base para a sua problematização. E aí vocês vão perceber que aquela ansiedade de início, aquela ansiedade que teve ao ler o tema, nossa, os modismos do século XXI, da onda quiz aos quotes. Até para ficar mais fácil para vocês, vocês podem dar uma preferência para falar dos quotes, porque querendo ou não, é uma onda que está atualmente aí, é um modismo, não é uma moda, é um modismo. Eu vou explicar para vocês o que é um modismo e moda, a diferença daqui a uns minutinhos. Tá? Então vocês podem trazer, é uma questão bastante atual hoje em dia, quando se fala de modismos, combinado? Temos também, pessoal, aquela capacidade, será que eu vou conseguir refletir, problematizar sobre isso? Quais são os caminhos pelos quais eu devo percorrer para que eu consiga atingir a problematização necessária? É o que eu já disse a vocês, essa receita. Não só traga informações, problematize-as, aprofunde-as. Por que essa temática é relevante? Onde essa temática é relevante? Qual é o bojo que ela carrega? Quais são as diversas possibilidades e temáticas que estão por detrás dessa questão do modismo na nossa sociedade contemporânea? Por que modismo? Por que modismo? É uma problematização boa. É uma problematização boa. Século XXI, modismo, eles estão dando ideia paradoxal, não estão dando ideia paradoxal. Que ideia está dando essa questão de modismo? Tá? E aí, pessoal, eu digo a vocês, seja crítico. Tá? Por que nós precisamos discutir sobre esse assunto? Por que nós precisamos disso? Então, nós precisamos discutir em relação a isso porque faz parte da nossa sociedade, está na nossa sociedade. É uma crescente entre nós. Para isso, tenha um ponto de vista crítico, tenha um ponto de vista profundo, saiba como vocês vão articular, como vocês vão argumentar. Tudo isso faz parte da problematização a que tanto refiro para vocês. Tá? Então, ser crítico, ter bagagem, não ficar naquele argumento raso, naquele argumento ralo. Lembre-se do que foi dito para vocês na sala de aula, daquelas duas primeiras possibilidades, daqueles dois primeiros parágrafos trabalhados em sala de aula, a professora de redação. Então, isso vai ajudar bastante vocês desenvolverem o texto dissertativo e argumentativo de vocês. E aí, voltando então, aqui nessa questão temática, quais são as palavras-chave do tema? Modismo é uma palavra-chave aqui, né, o século XXI. E aí, pessoal, você pode contrastar, fazer um contraste nisso. Porque se está falando do século XXI, ou tinha de mais em séculos passados, ou tinha de menos. Como era isso? Você pode partir de um posicionamento profundo e histórico na sua dissertação. E aí, vamos à palavra-chave principal aqui, que é o modismo. Vamos diferenciar modismo de moda. Moda, pessoal, ela permanece em determinado tempo, em determinado século, em determinada década. Então, é uma moda, faz parte. Então, quando eu falo assim, está voltando a utilizar o cabelo black power, afro. Então foi uma moda dos anos 70, 80. Modismo não. Modismo é algo rápido,
é algo passageiro, tá? O modismo, ele passa com uma rapidez muito grande. Dia desses nós estávamos com matemática, hoje não estamos mais. Dia desses nós estávamos com modismo, hoje nós não estamos mais. Entenderam? Então isso é um modismo. E aí o texto de vocês está sendo profundo quando diz isso, modismo e não moda. E aí, quando eu me refiro nessa questão de modismo é uma coisa rápida, é uma coisa que, com o passar de dias, de meses, de anos, ela vai deixando aquele significado que ela tinha e caindo no esquecimento da nossa sociedade. Aí entra Bauman, que eu já vou falar daqui uns minutinhos para vocês. Então, essa é a grande diferença de moda e modismo. Não se esqueçam, combinado? A posteriori, pessoal, o modismo também está atrelado às transformações sociais. Se ele está atrelado às transformações sociais, nós podemos pensar, sem sombra de dúvida, na sociologia. A sociologia vai deitar e rolar. Tem que deitar e rolar num tema como este, porque nós estamos aí partindo de pressupostos sociológicos. Nós estamos partindo de necessidades sociológicas concretas. Então, modismos nada mais são do que transformações através dos tempos. Transformações essas que são chamadas de transformações sociais. E que cunho que é essa transformação aqui? Ela pode ser, como eu disse para vocês, de cunho social, ela pode ser de cunho econômico ou ela pode ser de cunho midiático também, não é? Quais foram essas transformações? Quais foram os modismos? Olha, um modismo aqui de cunho midiático, talvez vocês tenham esquecido, não sei nem se é da época de vocês, o Orkut. Orkut, o modismo passou, hoje em dia ninguém tem mais essa questão do Orkut, não sei nem se funciona, foi um modismo. Entendem a diferença que eu quero dizer para vocês? Na década de 70, 60, 70, 80, 90, nós utilizávamos, nós não, porque eu não sou dessa época, mas utilizava-se o Black Power. Eu sou da geração de 90 para cá, já não utilizava muito. Hoje em dia está voltando essa moda, a moda do Black Power, entenderam? Agora, o Orkut foi uma coisa passageira, durou 5, 6 anos aí, ou um pouco mais talvez, mas foi passageiro, foi rápido, foi algo líquido. É sobre essa liquidez que eu vou também passar para a parte final, que seria o repertório de vocês. Um tema como esse, como eu disse, vocês vão gostar muito de falar da questão da sociologia. E aí vem o Bauman com seu magnífico livro sobre a sociedade, ou melhor, modernidade líquida. Ele esclarece de uma forma brilhante como é que a nossa sociedade tem ficado tão líquida, como é que as relações sociais têm ficado tão líquida. E aí, Bauman, vocês vão deitar e rolar, né, num tema como este. O Hobbes falando do homem, de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então nós vamos falar, às vezes, que esses modismos são criações do homem, o próprio homem o faz, o próprio homem o destrói, e assim sucessivamente. O David Harvey vai falar da questão da globalização, né? Como que ela é e está hoje em dia, as interferências e ocorrências que ela permite que nós façamos em relação análoga com esse nosso tema que estamos falando aqui. A Revolução Industrial também. Nós também podemos falar da lei de Carolina Dickmann, que é uma boa possibilidade aí, né? Nós podemos falar também de Durkheim e a questão da sociologia, podemos atrelar isso, e aí, não sendo o menos importante, mas podemos também inserir Freud. Eu gosto que os alunos insiram essa questão da psicologia dentro de seus textos. Como eu posso trazer Freud? Falar a questão do narcisismo, né? Sempre falando disso, a questão do narcisismo, do olhar para si, de um olhar onde eu não vejo as outras pessoas, de um olhar onde eu não quero saber
Como é que essas pessoas estão se relacionando? Como é as relações pessoais? Como deveriam ser as relações pessoais do ponto de vista emocional e saudável? Freud volta todas essas questões para o meu eu, para o meu narciso. Certo, pessoal? Então, espero ter colaborado com vocês, né, em relação a esse tema. É um tema bom de ser discutido. Não deixem de fazer na modalidade que foi solicitado para vocês, tá? A proposta de redação. E qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigado pela presença de todos que me ouvem e até a próxima. Não deixem, em hipótese alguma, de fazer os textos de vocês. É de suma importância que vocês semanalmente produzam os textos de vocês com qualidade, com maestria, e assim vocês vão pegando o hábito da leitura, vão pegando o hábito da escrita, e isso vai se tornando algo cotidiano e produtivo na vida de vocês. Então não deixem de fazer, não deixem de produzir, e precisando de nós, podem contar. Até mais, bye bye.